Muitas vezes, quando a gente pensa em Deus atuando na vida de alguém, a gente imagina mudanças externas, um milagre, uma porta que se abre, uma situação que se resolve, mas existe uma forma muito profunda de transformação que muitas vezes passa despercebida, a mudança de mentalidade. Porque quando Deus transforma a forma como uma pessoa pensa, a vida inteira dela começa a mudar. A mentalidade influencia decisões, decisões influenciam caminhos, caminhos influenciam resultados. Por isso a mudança de mentalidade é algo tão poderoso. Muitas pessoas vivem presas a pensamentos de escassez, medo, insegurança, incapacidade e não saem dessa vida. E esses pensamentos acabam limitando escolhas, limitando sonhos, limitando atitudes. Quando alguém começa a desenvolver uma vida espiritual mais profunda, uma coisa muito interessante acontece. A forma de enxergar a vida começa a mudar. A pessoa começa a perceber que não está sozinha. Começa a desenvolver mais confiança, mais esperança, mais coragem para agir. A fé não é apenas uma crença abstrata, ela influencia diretamente a forma como alguém se posiciona diante da vida. Uma mentalidade transformada pela fé começa a enxergar possibilidades onde antes só existiam limites. Começa a desenvolver gratidão, começa a perceber propósito, começa a acreditar que a própria vida pode ter um significado maior. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, mas é a forma de enfrentar esses problemas que vai mudar. Sempre que eu enfrento um desafio na minha vida, eu paro e penso, Miriam, calma, você precisa aprender alguma coisa com isso. E Deus está com você, descanse nele. E eu descanso. Eu não sou uma pessoa com um nível de calmaria anormal, eu me estresso, eu me entristeço, eu sinto raiva, frustração, várias emoções, assim como você. Mas quando eu me deito, eu durmo, porque eu oro e descanso em Deus, independente dos problemas do meu dia. E esse descansar, eu dei o exemplo de dormir, mas não é só para isso, tá? É descansar em Deus em todos os momentos do dia para você conseguir ter paz na sua vida. E isso faz uma diferença enorme, porque uma mente cheia de medo reage de um jeito, uma mente fortalecida pela fé reage de outro. Quando Deus trabalha na mentalidade de alguém, Ele não está só mudando pensamentos, Ele está preparando aquela pessoa para viver de forma diferente, para tomar decisões melhores, para desenvolver mais sabedoria, para enxergar a vida com mais clareza. E muitas vezes essa transformação começa de forma silenciosa, em reflexões, em aprendizados, em mudanças internas que pouco a pouco vão moldando uma nova forma de pensar. E quando a mentalidade muda, os caminhos da vida também começam a mudar, porque aquilo que acontece dentro de nós sempre vai refletir na forma como a gente vive. Se você gosta desse tipo de reflexão que une desenvolvimento pessoal e espiritualidade, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.